de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 14. Vamos dar continuidade ao que nós começamos a falar na semana passada. E hoje um dia especial, porque hoje se comemora o dia da Bíblia, né? É importante nós lembrarmos, porque esta igreja, todo culto, abre a Bíblia e se debruça sobre ela. Eu estava vindo para cá e minha esposa estava falando, olha, hoje é o dia da Bíblia. E eu falei, meu coração se alegra, porque todos os meses nós celebramos a palavra de Deus. Não há um culto nesta igreja em que a Bíblia não seja aberta e exposta, porque ela é a palavra de Deus. Então eu falei, nós celebramos esta data todos os cultos. Todos os cultos. A Bíblia tem sido a referência desta igreja. A Bíblia tem sido o norte, a bússola, a diretriz, aquilo que é mais importante para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Então hoje eu me alegro por poder dizer que esta igreja vive segundo a palavra de Deus. E neste dia especial nós queremos agradecer a Deus por ter deixado para nós a sua palavra. Ele não precisava. Foi um gesto de amor deixar para nós a sua vontade através deste livro, para que nós possamos viver da maneira que o agrade. A palavra de Deus nos diz quem Deus é e como nós devemos agradá-lo. E que nós possamos, nesta data, neste dia da Bíblia, nos lembrarmos da importância deste texto. A Bíblia não é um livro qualquer. Eu estava conversando com os irmãos que nós temos treinado para pregar a palavra, e com todos eles eu sempre digo a mesma coisa: olha, quando você subir no púlpito para pregar, não esqueça que você não está trazendo nenhuma novidade, porque esta palavra ela está escrita há 2000 anos. Há 2000 anos ela vem sendo pregada, e nós não estamos falando de nenhuma novidade, mas para cada geração ela traz algo novo, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Então a nossa maior alegria é sermos uma igreja que respeita a palavra de Deus, que trata a palavra de Deus com temor e reverência. Nós não brincamos com a Bíblia, nós não tentamos fazer com que ela diga aquilo que a gente quer escutar. Nesta igreja, você não vai ver isso. Você não vai ver alguém no púlpito tentando fazer com que a Bíblia diga algo que ela não disse. Aqui você vai ouvir a palavra de Deus como ela é. E nós não estamos aqui para adequar a Bíblia à nossa vontade. Nós estamos aqui para adequar as nossas vidas à palavra de Deus. É assim que deve acontecer. A Bíblia, ela não se amolda a nós. Nós é que devemos nos amoldar a ela. Você entende isso? Então eu quero neste dia agradecer a Deus, porque esta igreja tem levado a sua palavra muito a sério. Amém? Vamos ler então o texto e depois nós vamos orar, agradecendo a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta como um dos antigos profetas.
Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser, e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Senhor, nesta manhã eu quero te agradecer pelo dia em que a tua palavra é celebrada. O dia da Bíblia, Senhor, tem como objetivo nos lembrar da importância das Sagradas Escrituras, pois sem elas nós não saberíamos o que fazer. Sem a tua palavra nós não saberíamos como proceder. Sem a tua palavra nós não poderíamos estar aqui unidos na tua presença nessa manhã. Tamanha é a importância deste texto sagrado. Por isso, Pai, junto com a tua igreja nesta manhã, eu quero te agradecer por esse dia, meu Pai, pela tua palavra que tem moldado as nossas vidas, que tem permitido que esta igreja caminhe na tua direção e caminhe segundo a tua vontade. Somos falhos, somos pecadores, mas queremos aprender a viver de acordo com a tua palavra. Por isso, ó Pai, que todas as vezes que esta palavra for aberta neste púlpito, nesta plataforma, eu te peço, glorifica o teu nome nessa igreja, meu Pai. Que o teu nome seja glorificado através desta palavra sendo exposta para poder transformar mentes e corações. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar através da tua palavra, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Semana passada nós começamos a falar sobre este texto e de como o espírito de Jezabel acabou influenciando na morte de João Batista, pois havia uma rixa entre Herodias e João, porque João denunciava o pecado de Herodias, que era o pecado de adultério, e ela não tinha condições de fazer nada, porque Herodes tinha medo de João, porque ele era um homem importante, ele era um profeta do Senhor, era um homem a quem o povo respeitava, né? Tanto é que no início do texto que nós lemos, o que estava sendo falado era sobre Jesus, né? Quem as pessoas dizem que Jesus é?
Então, uns diziam que era Elias, no versículo 15, outros diziam que é um profeta. No 14, alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dentre os mortos, mas no versículo 16, Herodes disse: talvez seja João, que eu mandei matar e ele ressuscitou. Tamanho era o temor que Herodes tinha com relação a João. Então Herodias não podia fazer nada, porque Herodes não permitia. E na semana passada, nós vimos que a voz profética de Deus, ela não pode ser silenciada. Herodias odiava João e fez de tudo para matá-lo, mas não conseguia. Então ela fez com que Herodes o prendesse. Mas mesmo preso, a voz do Senhor não pode ser silenciada. E nós vimos que mesmo da prisão, a acusação de João continuava reverberando e incomodando a corte. E aí, no momento de fraqueza, no momento onde a guarda é baixada, como foi o caso nessa ocasião do aniversário de Herodes, onde todos estavam celebrando, né? O texto diz que ele deu um banquete. No versículo 21, diz que chegou uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia. E Herodias então aproveitou este momento de vulnerabilidade de Herodes e enviou sua filha, que ela sabia que Herodes nutria um certo sentimento por ela, e ela mandou que a sua filha fosse dançar para Herodes e para os seus convidados, a dança da sedução, para satisfazer as exigências, né, de Herodes, no sentido de agradá-lo e agradar os seus convidados. E aí, no versículo 22, diz que a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. No momento em que Herodes baixa a guarda, a oportunidade estava sendo dada. Eu usei uma palavra semana passada, quem lembra? Muito bem, para falar que a filha dançou e agradou Herodes, eu dei uma palavra para isso, quem lembra? Que na frente já estão falando. Bajulação. A bajulação é um instrumento pelo qual o espírito de Jezabel consegue alcançar os seus objetivos. Porque o ser humano, meus irmãos, é triste ter que reconhecer isso, mas o ser humano adora ser bajulado. Está na natureza humana. E você vê que desculpa o que eu vou falar, mas todo golpista, como é que ele entra na mente das pessoas? Bajulando. Ele começa bajulando, por quê? Porque ele quer entrar no seu coração, ele quer entrar na sua mente e ele quer baixar a sua guarda. Porque quando uma pessoa começa a nos bajular, a gente começa a baixar a guarda. E Herodes baixou a guarda. E aí, falamos na semana passada que a armadilha foi colocada. Quando ele baixa a guarda, ele faz uma promessa: peço o que você quiser e eu darei. E aí a jovem sai e vai na mãe: o que eu peço? Porque na verdade a filha não queria nada, ela estava sendo um instrumento nas mãos da mãe, e a mãe foi direta: peça a cabeça de João Batista. Meus irmãos, no momento em que a gente baixa a guarda, nós abrimos espaço para que o espírito de Jezabel comece a atuar. Então nós falamos na semana passada sobre bajulação. Temos que ter cuidado com pessoas que estão nos bajulando. A bajulação não vem de Deus, porque a bajulação não produz nada a não ser estrago.
Uma coisa é reconhecer algo que você fez. Uma coisa é reconhecer a sua importância para um determinado projeto. Outra coisa é bajular você apenas por bajular. Olha como os seus óculos são lindos. Ah, mas meu irmão, mas eu comprei ele na Óticas do Bem. Ah, não, mas este óculos aí eu nunca vi igual na minha vida. E o que isso produz? Nada. A não ser inflar o ego da pessoa. O problema é que quando o espírito de Jezabel consegue entrar através da bajulação, ele vai começar a colocar armadilhas, e nós começamos a falar sobre essas armadilhas na semana passada. A primeira delas foi quando alguém chega, e este momento geralmente começa com o pastor, mas pode acontecer com líderes de ministério. Olha, eu conheço aqui uma pessoa que está atrapalhando os planos de Deus para essa igreja. Deus tem grandes planos, aí olha a bajulação aí. Deus tem grandes planos para essa igreja. E quem é que não quer ouvir que Deus tem grandes planos para a sua igreja? Você gostaria de ouvir isso? Sim ou não? Eu gostaria de ouvir. Mas quando vem de Deus é uma coisa, agora quando vem da bajulação é outra. E a pessoa chega e fala: pastor, Deus tem grandes planos para essa igreja. Logo depois ela fala assim: mas tem alguém que está impedindo que esses planos se cumpram nessa igreja. Aí você pergunta: quem é? Não posso falar. Deus não me deu autorização para dizer. E com isto, ela tem uma arma nas mãos, que a primeira pessoa que tiver problema com ela, que ela apontar, virou inimigo da igreja. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, porque as coisas de Deus, elas não são ocultas. As coisas de Deus estão às claras. A palavra de Deus é clara. O mistério já foi revelado. Cristo já foi entregue na cruz para salvar as nossas vidas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de manipulação. Que foi o que a gente começou a falar na semana passada. Tem uma pessoa que é a responsável pelo plano de Deus não se cumprir nessa igreja. Realmente tem, é Satanás. Ele é o grande opositor. Mas ninguém que se diz o detentor do mistério e não fala o que está acontecendo, está agindo em nome de Deus. Nós falamos sobre uma segunda armadilha semana passada, que é jogar uns contra os outros. Quem estava aqui semana passada? Eu chamei 2 irmãos aqui para me ajudar na representação. Quem lembra? E já esqueceram dos irmãos, ó. Ah, não esqueceram não. E aí ele fica jogando o quê? Um contra o outro. São armadilhas. A partir de hoje nós vamos continuar falando sobre essas armadilhas. Hoje, a primeira que eu quero falar hoje, que é uma armadilha que acontece muito também, é a associação estratégica. Eu quero que você venha a Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Até então, eu só relembrei e fiz um pequeno resumo do que a gente falou na semana passada. A partir de agora, eu vou entrar no assunto de hoje. Atos 16, versículos 16 e 17. Vamos falar agora sobre uma outra armadilha que chama-se associação estratégica. A palavra de Deus diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro quem? Quem é que veio? Uma jovem. Como estava essa jovem? Possuída de um espírito adivinhador, a qual adivinhando dava o quê? Grande lucro aos seus donos. Versículo 17: seguindo a Paulo e a nós, gritava o quê? Estes homens
são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês. O espírito de Jezabel estrategicamente se associa com membros do corpo de Cristo no mover espiritual. Geralmente, pessoas que são espirituais são olhadas com admiração. Isto é algo que acontece dentro da igreja. Por mais que a gente persista em dizer que todos são iguais aos olhos de Deus, e são, amém? Eu creio nisso. Eu creio que Deus ama a todos aqueles que confessam o seu nome. Você também crê nisso? Então isso nos leva a entender que Deus não faz acepção de pessoas. Posso ouvir um amém? Mas dentro da igreja, na cultura evangélica, pessoas espirituais são olhadas com uma certa admiração. Pessoas que têm um dom, geralmente dom de profecia, pessoas que oram, pessoas que têm revelação. Essas pessoas são admiradas no meio da igreja. E aí pessoas que são dominadas pelo espírito de Jezabel vão tentar se associar com essas pessoas. Por quê? Porque quando você anda com alguém espiritual, você é tido como o quê? Quando você anda com alguém que é considerado uma pessoa muito espiritual, normalmente você é tido como o quê? Foi o que essa jovem quis fazer. O que esta jovem quis fazer quando estava andando junto de Paulo e Silas? Eles estavam indo para onde? Volta no versículo 16, por favor. Eles estavam indo para onde? Está escrito aqui, ó. Eles estavam indo para onde? Para um lugar de oração. A jovem estava indo atrás deles. Então quem está de fora, que não sabia quem era quem, se Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração e aquela jovem estava indo atrás deles, aquela jovem estava indo para onde? Um lugar de oração. Porque se ela estava andando com Paulo e Silas e eles eram homens espirituais, aquela jovem também seria o quê? Espiritual. Só que o texto nos diz que ela estava possuída de quê? O texto mostra isso porque Paulo discerniu, mas as pessoas que estavam vendo aquilo acontecer, sabiam que ela estava possuída por um espírito adivinhador? Não. Esta é uma informação que nós temos hoje. Mas as pessoas que estavam lá vendo aquilo acontecer, não sabiam daquilo. Então, ao olhar para aquela jovem, e ela andava, o texto diz no versículo 17, que ela andava atrás deles gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela estava sendo associada estrategicamente a homens de Deus. E quando aqueles homens fossem embora, quem iria assumir o papel de autoridade espiritual naquela cidade? Aquela jovem. Está ligado, viu? Então, nós temos que ter cuidado, porque andar junto com pessoas espirituais não torna você espiritual. Pastor, que isso? Nós temos que andar do lado de pessoas espirituais. Eu concordo com essa frase. Nós temos que andar com pessoas que querem mais de Deus, amém? Eu concordo com essa frase. Mas andar ao lado de pessoas espirituais não torna você uma pessoa espiritual. Eu só vou te dar um exemplo. Judas Iscariotes. Ele andou do lado de quem? E ele era um servo de Deus. Então nós temos que ter cuidado, porque Judas Iscariotes andou do lado de Jesus, viveu aquele período, viu os milagres, viu o poder de Deus, e ainda assim não se converteu. Nós precisamos, meus irmãos, pedir a Deus discernimento espiritual.
Porque nós não conhecemos a mente e o coração das pessoas. Então, para que a gente possa vigiar, a gente precisa discernir o coração das pessoas. E para isso a gente vai precisar da ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque só uma coisa fará de você uma pessoa espiritual. Sabe qual é? Você buscar a Deus. Eu já falei isso aqui não sei quantas vezes. Ninguém pode buscar a Deus no seu lugar. Ninguém. Se você não for uma pessoa que tem uma vida piedosa, e uma vida piedosa é uma vida de oração, é uma vida de leitura bíblica, é uma vida de jejum, você não será uma pessoa espiritual. Ah, pastor, mas eu peço e as pessoas oram por mim. Podem interceder por você, mas isso não tornará você uma pessoa espiritual. Andar ao lado de uma pessoa espiritual não tornará você uma pessoa espiritual. Receber a oração de uma pessoa espiritual não tornará você uma pessoa espiritual. Somente uma vida de comunhão, de intimidade, pode transformar você em uma pessoa espiritual. Posso ouvir um amém? E são essas as brechas que Satanás usa. Por quê? Porque tem muita gente dentro da igreja que está desligada. E aí olha como as pessoas não são espirituais, porque não querem às vezes ter uma vida de devoção a Deus como deveria. Essas pessoas que querem alcançar alguma coisa, começam a andar do lado de pessoas que são admiradas. Para quê? Para que quando chegar nessas pessoas que não têm uma vida espiritual em dia com Deus, elas possam obter alguma vantagem. Deixe-me te dizer uma coisa. Tenha cuidado com pessoas que vão chegar para você e dizer: sabe quem eu sou? Eu sou amigo do pastor. Eu sou o braço direito do pastor. Você sabe quem eu sou? Eu sou o braço direito do líder do ministério. Meus irmãos, quem serve a Deus não precisa se valer dessas coisas. Porque nós todos somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Você pode dizer amém? Somos apenas instrumentos. Não há em nós nada que nos torne especiais. Nada. A única coisa que nos cobre e nos coloca diante de Deus é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Somente pelo sangue de Cristo nós fomos aceitos na presença de Deus. Você entende isso? Então não existe ninguém especial. Todo pecador que se arrepende é especial para Deus. Jesus falou que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então por que eu vou achar que dentro da igreja algumas pessoas são mais especiais do que as outras? Você entende o que eu estou dizendo? Aos olhos de Deus, aos olhos da cruz, todos somos iguais. Então, tome cuidado com pessoas que tentam pegar carona na fama dos outros. Entende o que eu estou falando? Tome cuidado. Pessoas que tentam pegar carona na fama dos outros, tenha cuidado com essas pessoas. Uma outra armadilha que o espírito de Jezabel também utiliza muito é desmantelar o muro de oração. Você sabe qual é a arma mais poderosa do cristão? Sabe qual é? Pode falar. E é a arma que os crentes menos usam. Você consegue enxergar o paradoxo? Eu perguntei, qual é a arma mais poderosa do cristão? E a igreja respondeu de forma unânime o quê? Oração. E essa é a arma que a gente mais usa ou menos usa? Por quê?
Por que a oração é a arma que o cristão menos usa? Por quê? Eu não estou com tempo. Eu vou te dizer o porquê. Porque Satanás vai fazer de tudo para desmantelar o muro de oração. Você acha que Satanás quer um povo que ora? Sim ou não? É claro que não. E o que ele vai tentar fazer para parar a oração na igreja? Desmotivar você. Se há um tempo atrás nós começamos um trabalho de intercessão na igreja, chamamos algumas pessoas para estar ali antes do culto intercedendo. Que luta! A luta foi tão grande que o trabalho a gente viu o trabalho acabando-se. A gente olhava e percebia a dificuldade das pessoas de estarem nesse trabalho, nesse ministério de intercessão. A cada domingo que se tentava fazer, era uma luta, era uma dificuldade das pessoas chegarem, das pessoas se reunirem, das pessoas orarem. Por quê? Porque Satanás não quer. E ele vai colocar dificuldades. Quando você dobrar o joelho para orar, o seu telefone vai tocar, o WhatsApp vai apitar. Alguém vai bater na sua porta. Vai começar um barulho no vizinho. Já aconteceu com você ou não? Porque ele não quer uma igreja orando. Ele não quer o povo de Deus orando. Sabe por quê? Porque quando o povo de Deus ora, o milagre acontece. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a oração é a nossa comunicação com Deus. Não existe nada que substitua a oração, nada. Quando você pega os evangelhos, você vê toda hora Jesus se retirando do povo para quê? Por que ele ia orar? Ele não era Deus? Jesus não era Deus, sim ou não? E ele ia orar para ele mesmo? Por que Jesus se retirava para orar, se ele era Deus? Porque naqueles anos em que ele esteve aqui na terra, ao mesmo tempo que ele era Deus, ele também era homem. E como homem, ele tinha necessidade de falar com o Pai. Nossa vida espiritual não caminha sem oração. Não haverá nenhuma mudança significativa na sua vida sem oração. Você não vai chegar a lugar nenhum sem oração. Ah, pastor, mas eu oro e nada acontece. Isso é o que você acha. Porque não temos a visão do reino espiritual. A Bíblia diz que Daniel começou a orar e orou durante 21 dias, pedindo uma resposta de um sonho que ele teve. E 21 dias depois o anjo do Senhor chegou e disse para Daniel: olha, desde o primeiro dia que você se colocou em oração, eu fui enviado com a resposta. Mas eu não conseguia chegar porque havia uma batalha espiritual no meio do caminho. Levou 21 dias para eu chegar aqui, mas a resposta chegou. Quando a gente começa a orar, a gente não vê os resultados logo da oração, porque algo está acontecendo no mundo espiritual, você entende isso? Só que no meio do caminho, o que o povo de Deus faz? Orou o primeiro dia, orou o segundo dia, orou o terceiro dia. Quer saber de uma coisa? Não está adiantando de nada. E essa é a estratégia do espírito de Jezabel. Ele vai levantar pessoas no meio da igreja que vão chegar para você e vai falar assim: ei, como é que estão as coisas? Poxa, irmão, estou orando aí por uma situação, mas está difícil. Você é bobo? Orar para quê? Essas coisas não adiantam nada não.
Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Oração é só um proforme. Oração. Mas o pastor fala que a gente tem que orar. O pastor fala porque ele é pastor. Ele tem que falar essas coisas mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi que isso não resolve não. O que resolve é isso aqui. Aí aponta você para um outro, aponta você para uma outra direção. E tira você do caminho de Deus. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com qualquer pessoa que queira se colocar entre você e Deus. Ou então, a pessoa que diga para você: olha, não ora não. Eu vou orar por você e Deus vai te dar a vitória. Cuidado com essas pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: houve uma profecia em que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre quem? Sobre toda a carne. O profeta Joel profetizou isso. E quando foi lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Pedro se levanta e diz: o que está acontecendo hoje é o cumprimento da profecia de Joel. O Espírito de Deus foi derramado sobre nós. Eu quero dizer para você, o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Se o Espírito de Deus está sobre você, você não precisa de ninguém que se coloque entre você e Deus, como sendo a solução dos céus para a sua vida. A solução dos céus para a sua vida, ela tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. E mais ninguém. Então tome cuidado com pessoas que vão desmotivar você. Tome cuidado com pessoas que vão tentar levar você para um outro caminho. Tome cuidado com pessoas com falsa humildade. Porque pessoas com falsa humildade vão dizer para você que são muito humildes. E por serem tão humildes, conhecem a mente de Deus. O apóstolo Paulo disse: quem conheceu a mente do Senhor? Quem o ensinou? Eu não posso ser leviano. Eu não posso ser leviano para dizer que eu conheço a mente do Senhor. Mas tem pessoas que, em nome de uma falsa humildade, começam a dizer que conhecem a mente do Senhor, que conhecem os segredos de Deus. É muita ousadia, né? Conhecer os segredos de Deus. E aí, essas pessoas, usadas pelo Espírito de Jezabel, vão desmantelando o muro de oração. Elas vão se infiltrando e vão desmotivando as pessoas de orarem. E daqui a pouco, pessoas não estão mais orando. E quando o povo de Deus para de orar, sabe o que acontece? A igreja enfraquece. A igreja enfraquece. A oração, ela é tão necessária quanto o ar que nós respiramos, quanto a água que nós bebemos, como a comida que nós nos alimentamos. Um cristão que não ora, ele não tem comunhão com Deus. Se você passa uma semana inteira sem orar, você simplesmente não falou com Deus. Você simplesmente está diante da mesa do banquete e não está comendo. A mesa está posta. O Senhor está dizendo: venha. E você está dizendo o quê? Não quero. Você entende isso? Uma outra armadilha. Provérbios capítulo 26, versículo 25. Estamos falando de armadilhas do espírito de Jezabel. Provérbios 26, 25.
Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Os indivíduos que operam sob o domínio do espírito de Jezabel têm facilidade de elaborar táticas para frustrar os planos do reino de Deus. Quando a igreja traça planos e alvos, eu já falei aqui também várias vezes, é com muito temor e tremor que a gente coloca direcionamentos para a igreja. Esta igreja aqui, ela não cumpre a vontade do pastor André. Porque eu não estou aqui para fazer as coisas que me vêm à cabeça. Tudo que a gente faz nessa igreja é fruto de oração, é fruto de buscar direção em Deus, é fruto de entender que Deus está pedindo. E aí você vem e traça um plano, traça planos, objetivos, estratégias, para que a igreja possa avançar. E aí você vai ver indivíduos se levantando, que vão tentar manipular situações, para impedir que esses planos vão adiante. Vou te dar só um exemplo. Nós marcamos agora, final de novembro, uma semana de jejum e oração. Eu sei que muitas pessoas não puderam vir porque trabalham, né? E algumas pessoas me mandaram mensagem: pastor, olha, eu não vou poder estar presente, mas eu vou estar em jejum com a igreja nessa semana. Eu falei: glória a Deus, que Deus te abençoe nesse propósito. Mas é uma estratégia dada pelo Senhor. Imagine se a gente estabelece uma estratégia dessa e de repente alguém se levanta e começa a falar no meio do povo: para que semana de jejum e oração? Para que isso? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Todo dia está na igreja orando, jejuando. Ah, não, peraí, tem alguma coisa errada. Ou então fala assim: mas você vai todo dia, a pessoa está lá naquele propósito, eu vou todo dia, daqui a pouco encontra alguém, você fala: e aí? E a semana de jejum e oração? Eu fui hoje, eu também. Amanhã, qual a programação? Não, amanhã eu vou de novo. Não, de novo não, não preciso todo dia não. Você entende o que eu estou dizendo? O espírito de Jezabel, ele vai tentar desanimar pessoas de cumprirem os planos de Deus na vida da igreja. Quando você marca uma confraternização, quando você marca uma reunião de oração, quando você marca um encontro, um jantar de casais, são nessas oportunidades que o espírito de Jezabel vai tentar esvaziar as pessoas para que elas não venham a aderir ao que a igreja está fazendo. Você entende o que eu estou dizendo? Então nós temos que ter cuidado, meus irmãos, porque pessoas vão tentar se levantar e falar em nome de Deus, mas muitas vezes não estão falando em nome de Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o Espírito de Deus, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso ajudador. Jesus disse que enviaria o Paráclito, o Consolador, o Espírito da verdade, que nos guiaria a quê? A toda verdade. Então nós temos que contar com a ajuda do Espírito Santo para fugir de qualquer engano. E nós precisamos entender que pessoas vão tentar manipular situações para esvaziar a igreja. Quer ver uma outra forma que pessoas também procuram manipular pessoas para esvaziar os planos da igreja? Através de sonhos e visões. Uma coisa é eu chegar para você e dizer assim: olha, eu tenho algo para te falar. E aí você vai lá e fala tudo que você quer falar. Outra coisa é a pessoa chegar para você e falar assim: olha, eu tenho algo que Deus disse para te falar.
Quando alguém chega para você e fala assim, olha, Deus mandou esta mensagem para você, como é que você escuta o que vem depois? Quando alguém chega para você e fala assim, olha, eu tenho algo para te falar, você escuta assim. Mas quando alguém chega para você e fala assim, Deus mandou te dizer, você escuta como? Com uma atenção diferenciada. Ah, pastor, mas Deus não pode falar através de pessoas? Pode. E eu creio que Ele fala. Mas eu estou tratando aqui de manipulações. E normalmente são coisas assim, irmã, pegar a irmã Marli que está aqui na frente, irmã, Deus mandou te dizer que verde não é de Deus. A irmã Marli está de verde, coitada. Aí ela vai ficar, ai meu Deus, e agora eu estou de verde? O pastor falou que Deus disse que verde não é a cor de Deus, e agora? Daqui a pouco ela está saindo correndo para em casa trocar de roupa. Eu pergunto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você acha que realmente Deus está preocupado com a cor da sua roupa? Sim ou não? São pessoas que querem usar Deus para manipular, e aí vão usar o nome de Deus. Chegar para você e falar assim, ó, Deus manda te dizer que pintar o cabelo é pecado. Pastor, metade da igreja está em pecado. Eu quero dizer para você, aonde está escrito isso na Bíblia? Porque Deus não fala algo contra a sua própria palavra. O nosso Deus, Ele não vai agir contrário à sua palavra. Então nós temos que ter cuidado com as palavras que nós recebemos, para que não sejam frutos de manipulação. Porque ao longo da minha vida cristã, meus irmãos e minhas irmãs, eu já recebi muitas palavras em nome de Deus, que eram tentativas de manipulação. Já recebi muitas palavras de Deus, pessoas usadas por Deus. Já recebi também. Mas nós estamos tratando aqui de manipulação. É a mesma coisa chegar e dizer assim, olha, minha irmã, o Senhor está mandando te dizer que você, serva de Deus, não pode mais usar calça comprida. Você entende o que eu estou querendo dizer? Qualquer tentativa de manipulação que use o nome do Senhor é errado. Venha comigo em Jeremias capítulo 23, versículo 30. Jeremias, versículo 23, versículo 30. Olha o que a palavra de Deus olha o que a palavra de Deus diz a respeito da manipulação de pessoas através do nome dele usado de forma equivocada. A Bíblia diz assim, portanto, quem está falando é o Senhor, através do profeta Jeremias. Portanto, eis que eu sou contra. O Senhor está dizendo que é contra quem? Esses profetas. Que profetas? Que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam o quê? A sua própria palavra e afirmam. 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo. Olha o objetivo da manipulação. É fazer o povo de Deus o quê? Andar errante. Eu não os enviei.
nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo. Quem diz isso? O Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com tentativas de manipulação, dizendo: Ele disse, Deus disse, o Senhor disse. Deus não está preocupado com o time de futebol para o qual você torce. Deus não está preocupado com a cor da roupa que você usa. Deus não está preocupado com a comida que você come. Mas Ele está preocupado com a integridade do seu coração. Ele está preocupado com a vida que você leva diante dEle, frente às pessoas. Ele está preocupado com quão a sério você leva a sua palavra. Isso Ele está preocupado. Ele está preocupado o quão a sério você leva a sua vida de oração e a sua vida de devoção. Isso Ele está preocupado. Com isso Ele está preocupado. Mas se você pinta o seu cabelo ou não, se você usa calça comprida ou não, nós precisamos tomar cuidado com as tentativas de manipulação. Eis que eu te digo, o teu tempo nessa igreja acabou. Quantas vezes eu já ouvi isso, gente? Quantas vezes? Eis que o Senhor teu Deus te diz, o teu tempo nessa igreja acabou. E eu continuei na igreja e a pessoa foi embora. Eis que eu te digo, o Senhor manda te dizer que você tem que casar com fulano. Só tem um problema, o fulano é casado. Qual o nome disso? Manipular. E o espírito de Jezabel, ele é mestre em fazer essas coisas. Por quê? Porque o objetivo dele é dividir o povo de Deus. Você entende isso? Então, o Senhor diz: eu sou contra esses profetas que roubam as minhas palavras, versículo 30. Eu sou contra esses profetas, versículo 31, que pregam a sua própria palavra, coisas que saem da sua própria cabeça e afirmam: foi o Senhor que mandou te dizer. Ou com aqueles que contam sonhos mentirosos e que querem manipular o povo de Deus. Olha, eu tive um sonho com você, meu irmão, essa noite. Ah, meu irmão, eu sonhei com você nessa noite. Foi um sonho de Deus. É, irmão? Falei, olha, só pode ter sido um sonho de Deus, meu irmão. Eu tenho certeza que quando eu te contar, você vai ouvir a voz do Senhor. E você vai cumprir a vontade de Deus, porque eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus. Poxa, irmão, se é um sonho de Deus, então você me conta, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Eu sonhei, meu irmão, que você tem uma casa com piscina, não tem? Então eu sonhei, eu vi uma pena, e eu vi um documento sendo assinado. Eu vi um cartório, irmão. E Deus me mostrou no sonho que você passava a sua casa com piscina para o meu nome. É de Deus, irmão. Vamos lá agora no cartório, em nome de Jesus. Você está pensando que isso é brincadeira, gente? Eu já vi, obviamente não dessa grandiosidade, mas eu já vi gente passar bens para outras pessoas debaixo disso. Eu já vi. Eu já vi gente entregar até chave de carro. Por causa de manipulação. Dizer que Deus disse o que Ele nunca
E com isso, ele vai dividindo a igreja. Meus irmãos, temos que ter cuidado. Eu ainda tenho mais coisas para falar, mas eu vou parar por aqui. Nós temos que ter muito cuidado para que a nossa vida espiritual não seja o resultado de uma manipulação. Nós temos que ter muito cuidado para ouvirmos somente a voz do Senhor. Mas pastor, como que eu ouço a voz do Senhor? Quem está com a Bíblia aí? Levanta a Bíblia assim que você está segurando. Eu sei que tem gente que às vezes não traz a Bíblia por causa do telão, que é mais fácil, não tem problema nenhum. Mas você que está com a Bíblia, segura ela no alto assim, ó. Essa aí é a voz do Senhor. Se alguém chegar para você com algum sonho, com alguma visão, com alguma profecia que esteja contra essa palavra, descarta. Sem medo de errar. Porque Deus não se contradiz. Ele não vai dizer uma coisa na palavra e vai dizer para você outra coisa. Ele não vai dizer, por exemplo, na Bíblia, ele diz que o adultério ele é o quê? É pecado. Se ele diz na Bíblia que o adultério é pecado, ele não vai dizer para você que o homem que Deus separou para você é um homem casado. Você entende isso? Está contra a palavra dele. Se alguém disse para você que aquele homem é o homem que Deus separou para você, só tem um problema, ele é casado, então ora para a esposa dele morrer para você casar com ele, isso vai contra a palavra de Deus. Então Deus não disse. Agora, se você não conhecer a Bíblia, o que vai acontecer? Será facilmente manipulado ou manipulada. É por isso que a gente insiste. Eu já não sei quantas vezes eu já falei disso. E a sensação que eu tenho é que eu vou morrer falando isso. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa buscar a Deus. Porque pessoas que buscam a Deus dificilmente serão enganadas. Eu já disse também aqui, Satanás, ele só precisa de uma brecha. Voltando ao nosso texto original, lá em Marcos, capítulo 6, versículo, deixa eu voltar aqui, 21. Satanás só precisava de quê? De uma ocasião, só precisava disso. Ele só precisava de uma ocasião, ele só precisava pegar Herodes o quê? Desprevenido. Aí onde que ele foi? Na festa de aniversário dele. Porque na festa de aniversário dele tinha o quê? Vinho. E Herodes começou a fazer o quê? Beber. Em dado momento, Herodias estava atenta, né? Porque no versículo 19 diz que ela odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia. Então ela ficou olhando. E quando chegou a ocasião favorável, ela mandou a sua filha entrar no salão e dançar, e agradar Herodes. A menina não precisou fazer nada, ela só entrou para dançar. Herodes, quando viu, ele já estava com a guarda baixa, já não estava mais vigiando, e aí ele fez uma promessa. Ele fez um juramento. Ah, pastor, mas quantas pessoas juram e não cumprem? Deixe-me aproveitar o gancho para te dizer que isso também é errado, porque a Bíblia diz que é melhor não votar
do que votar e não cumprir. E voto aí não é o voto para prefeito, presidente, nada disso. Voto na Bíblia é uma promessa, é um compromisso. Então, quando a Bíblia diz é melhor não votar, é melhor você não dar a sua palavra. Porque se você der a sua palavra a Deus, trate de cumpri-la. Só que Herodes não era uma pessoa qualquer, Herodes era o rei. E se ele voltasse atrás num juramento feito em público, como ficaria a palavra do rei? Desmoralizado. Ele não podia voltar atrás. Ele disse publicamente, versículo 22, ele disse publicamente: peça o que quiser e eu lhe darei. E no versículo 23 ele foi além: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja o quê? Ele disse, ele assumiu o compromisso. E Herodias, aproveitou. Por que ela aproveitou? Porque ela estava querendo uma ocasião favorável. O espírito de Jezabel só precisa de um momento. Foi um momento em que Eva duvidou, o pecado entrou no mundo. Um momento, uma ocasião favorável. A serpente veio e naquela brecha infiltrou o pecado no mundo. Um momento em que Davi olhou para Batseba e falou o quê? Eu quero essa mulher. Um momento. São esses pequenos momentos que trazem muita perturbação para as nossas vidas. É por isso que Jesus, ele disse que nós devemos estar como até o dia da sua volta? Vigiando e orando. Se a gente não sabe quando ele vai voltar, então até lá, como nós temos que permanecer? Em constante vigilância e oração. Para quê? Para não sermos pegos desprevenidos, para que o espírito de Jezabel não tenha nenhuma vantagem sobre nós, para que nós não venhamos a ser manipulados. Nós temos ainda outras coisas para falar, mas eu quero, se Deus permitir, semana que vem, terminar essas armadilhas, nas quais ele tenta colocar sobre nós, para nos manipular e nos afastar de Deus e do corpo de Cristo. Porque o objetivo final de Satanás é afastar você do corpo. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes, mas quando nós estamos separados, nós estamos enfraquecidos. Você já quebrou um palito de fósforo? Quem aqui já quebrou um palito de fósforo? Já pegou um palito de fósforo e quebrou? Quem já fez isso? Já tentou quebrar 10? É mais fácil ou mais difícil? Já tentou quebrar uma caixa inteira? É mais fácil ou mais difícil? Então, para quebrar a pessoa, Satanás tem que fazer o quê? Afastar ela da onde? Do corpo. Para destruir você, ele vai precisar tirar você do meio do povo de Deus. E se você der a ele essa ocasião favorável, tenha certeza de uma coisa: ele vai aproveitar. Ele vai aproveitar. Amém?